Vamos fazer uma revisão aqui da nossa disciplina. Lá em Constituição Federal, quando a gente fala em Constituição Federal, o que cai na prova de vocês? Título 5º, né? Dos 136 ao 144, certo? E aí, quais são os temas? Estado de defesa, estado de sítio, Forças Armadas, serviço militar obrigatório e a segurança pública, certo? Então vamos começar lá. Estado de defesa. Para que a gente decreta? Por que a gente decreta estado de defesa? Pode falar na linguajar de vocês. Para preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social. Então, estado de defesa é locais restritos, que vocês vão lembrar na cabeça. Estado de defesa, locais restritos, preservar ordem pública, paz social. Estado de sítio, a nível nacional, tá? Quem pode decretar? Presidente da República, houve os dois conselhos, né? Conselho de República e Conselho de Defesa. E quem decide? Congresso Nacional por maioria absoluta, né? No estado de defesa ele decreta, está valendo, mas quem decide? Congresso Nacional por maioria absoluta. Quais são os prazos? Presidente da República tem qual prazo para encaminhar isso para o Congresso Nacional? 24 horas. Congresso Nacional tem qual prazo para avaliar? 10 dias contados do seu recebimento, tá? Se ele tiver em recesso, 5 dias para se reunir, né? Ó. O que o decreto deve determinar? O que tem que ter nesse decreto? Primeiro, o prazo, o tempo, não é isso? Segundo, a área, né? E terceiro, as medidas coercitivas que vão vigorar. O tempo no estado de defesa pode ser no máximo de 30 dias, ou seja, não deve ultrapassar a 30 dias, e pode ser prorrogado uma vez. As áreas a serem abrangidas indicará as medidas coercitivas a vigorarem. Quais são as medidas? Tem várias restrições. Restrições nos seios das associações de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ainda nós temos ocupação e uso temporário de bens e serviço público, é autorizado, né? Mas quem responde? A União por danos e custos decorrentes, certo? A prisão por crime contra o Estado. Dentro o município, o Estado, está no estado de defesa. Foi lá decretado estado de defesa. Alguém é preso por crime contra o Estado. Quantos dias ele pode ficar preso? Não poderá ser superior a 10 dias. Não é 10 dias. Não pode ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário. Tá? É vedada a incomunicabilidade do preso, ou seja, todo preso tem direito a se comunicar. Estado de sítio, quando é que a gente decreta? Isso. Tem duas situações, né? Comoção de repercussão nacional ou a ineficácia do estado de defesa, não é? Ou é uma repercussão nacional, ou já foi decretado estado de defesa, não deu jeito, passa para o estado de sítio, certo? Ou guerra. Então, são duas situações, comoção de repercussão nacional ou a ineficiência do estado de defesa e estado de guerra. Quando a gente fala em artigo 137, inciso 1º, a gente está falando de comoção. Quando a gente fala artigo 137, inciso 2º, a gente está falando de guerra. E por que é importante você saber um e outro? Porque ele pode colocar na prova, segundo a Constituição, artigo 137, inciso 1º. Qual é o tempo? Também é no máximo, estado de sítio, no máximo 30 dias, né?
prorrogáveis de cada vez por igual período. 137, inciso 2º, tem prazo? Não. Guerra não tem prazo, enquanto perdurar a guerra, tá? Então, ó, estado de sítio, comoção ou declaração do estado de guerra. Artigo 138, ele diz que o estado de sítio indicará a sua duração, a gente já falou, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. É a mesma coisa do estado de defesa, né? Quando a gente fala em medidas coercitivas, é basicamente a mesma coisa. Mas lembrando que no estado de defesa a gente fala em medidas coercitivas, aqui a gente fala em garantias constitucionais suspensas. Ou seja, o que está previsto na Constituição será suspenso em caso de estado de sítio, tá? Prazo, a gente já falou, ó, artigo 137, inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogados de cada vez, por prazo superior, e no inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra. Recesso parlamentar. No estado de sítio, ele deixa claro isso. Foi o presidente da República ouviu o Conselho de República e o Conselho de Defesa. Pede autorização ao Congresso Nacional, porque ele não pode decretar o estado de sítio, certo? Ele tem que pedir autorização primeiro. O Congresso Nacional está em recesso. Quem é responsável por chamar os membros do Congresso Nacional? Presidente do Senado Federal, tá? Então, o Senado, o presidente do Senado Federal, ele é responsável por chamar os membros do Congresso Nacional. Ó, chegou aqui uma solicitação de estado de sítio, vocês precisam avaliar. Então, voltam ao trabalho, tá? E qual é o prazo para que eles se reúnam? 5 dias também. Artigo 139, ele fala das medidas que poderão ser tomadas contra as pessoas, ou seja, as medidas constitucionais que são suspensas, né? Quais são? Obrigação de permanência, né? A gente sabe que na Constituição a gente tem o direito de ir e vir, não é? Então isso é suspenso. No estado de sítio, ele pode te obrigar a falar, ó, você não pode sair do estado. Você não pode sair do seu bairro, tá? Então, no estado de sítio, tem a obrigação de permanência em localidades determinadas, a detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Você não obedeceu isso aqui. Você é detido. Mas você é detido aonde? Na mesma prisão que qualquer pessoa? Não. Você é detido em edifícios não destinados a acusados por crimes comuns. Vai ter um local só para esses crimes, tá? Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações e liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Qual é a exceção aí no estado de sítio? Isso, parlamentares, né, efetuadas em suas casas legislativas, tá? Desde que elas autorizem. Então, a única restrição desse inciso 3, no estado de sítio, ou seja, os parlamentares eles podem se pronunciar desde que as suas casas legislativas autorizem, tá? Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção somente nas empresas de serviço público, eles trocam isso na prova, colocam serviço privado, prestem atenção, e requisição de bens, tá? Quem vai acompanhar? Artigo 140 fala só no acompanhamento e na fiscalização, porque no estado de defesa tem as medidas coercitivas, no estado de sítio tem a Constituição, as medidas constitucionais que são suspensas. Ok, foram suspensas, mas quem vai tomar conta disso? Então, quem vai fiscalizar isso? 5 membros da mesa do Congresso Nacional, tá? Artigo 141.
Cessado o estado de defesa e o estado de sítio, cessa o quê? Todos os seus efeitos, com ou sem prejuízo? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos. Ou seja, quem está lá preso por algum crime vai continuar respondendo. Tá? Artigo 142 é o clássico, isso aqui vocês já devem saber de cor e salteado, e que bom, porque é uma questão de prova, né? Isso aqui sempre cai em prova. Forças Armadas, a Constituição, Marinha, Exército e Aeronáutica são caracterizadas com que tipo de instituição? Nacionais, permanentes e regulares. Qual é a base? Hierarquia e disciplina. Sob a autoridade suprema de quem? Quem é a autoridade suprema? Presidente da República. E qual a destinação? Defesa da pátria, garantia dos poderes constituídos, por iniciativa de qualquer deste, da lei e da ordem. Tá? Isso tem que estar na cabeça de vocês. No artigo 142, ele também fala que não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá? Então, o cara foi punido por alguma indisciplina militar. Não adianta chamar advogado, não cabe habeas corpus. Tá? Mas tem que estar lá bem escrito, punições disciplinares militares. Tá? Patente. Falou em patentes, a gente lembra de oficial, né? São conferidas por quem? Presidente da República. Asseguradas implenitudes a quais oficiais? Só os da ativa? Ativas, reservas ou reformados. Percebam que aqui é reserva, ele não bota reserva remunerada. Ou seja, vocês entrando, vocês têm uma patente conferida. Quando vocês saem, vocês ganham a carta patente. Tá? Militar que tomar posse em cargo público, o que acontece com ele? Transferido para a reserva. Militar que toma posse e emprego temporário, o que ele pode fazer? Pedir uma licença por um período de até 2 anos consecutivos ou não, mas depois ele também é encaminhado para a reserva. Qual é a exceção? Saúde e medicina veterinária. Isso aí, ó. Tomar posse em cargo, emprego ou função pública temporária. Ele fica agregado ao respectivo quadro. Depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, é transferido para a reserva. Ao militar, são proibidas sindicalização e greve. Tá? Então, qualquer militar, gente, seja ele da reserva, da reforma, aqui ele não especifica. Então, ao militar são proibidas, não pode. O militar, enquanto serviço ativo, somente em serviço ativo, ele não pode estar filiado a partido político. Ou seja, reserva e reforma, ok. Tá? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno. Tem 2 tribunais que julgam o oficial. Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz. Tribunal Especial, em tempo de guerra. Serviço militar obrigatório. Ele pode, as nossas forças armadas, eles podem fornecer serviços alternativos, né, atribuir serviços alternativos e, em tempo de paz, a quem alegar o quê? Imperativo de consciência, né? Crença religiosa, convicção filosófica ou política. Também em tempo de paz, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório. Certo? Artigo 144, ele fala da segurança pública. Quais são os 7, né? Aqui tem 6, mas aqui são 2. Quais são os 7 órgãos de segurança pública? Aí a gente vai pensar primeiro nos órgãos federais. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e a Polícia Penal Federal. Os estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar,
polícia penal estadual e distrital. Por que é importante quando você pensar na sua cabeça? Órgão federal e órgão estadual. Porque no contexto do artigo 144, ele fala de quem direciona o quê. Então, ele enfatiza muito que a polícia civil é direcionada pelo governador de estado. Então, se você tem na tua cabeça que a polícia civil ela é um órgão estadual, você já sabe que quem chefia ela é o governador. Não vai ter dúvida disso. Assim como a polícia militar, assim como o corpo de bombeiro. Tá? Então, aqui as funções da Polícia Federal. Quais são as principais funções que geralmente vira e mexe caem em prova? Exercer função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, é a função da Polícia Federal, e ela tem uma exclusividade, que é a Polícia Judiciária da União. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento das rodovias. Ferroviária, patrulhamento das ferrovias. Polícia Civil, ela tem a função de polícia judiciária, ressaltada a competência da União, o que é de exclusivo da Polícia Federal, e ela também tem a função de apuração de infrações penais, exceto militares. Ela não cabe à Polícia Civil apurar infrações penais militares, tá? Polícia Militar, Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, e o Corpo de Bombeiro, as atribuições definidas em leis e também as atividades de defesa civil, tá? Polícia Penal também é fácil, responsável pelo quê, gente? Segurança dos estabelecimentos penais. Se é o estadual, estabelecimento estadual. Se é federal, federal. Se é distrital, tá? Quem são consideradas forças auxiliares e reserva do Exército? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Tá? Segundo a Constituição, se perguntarem assim na prova, segundo a Constituição, quem é responsável, quem é considerado as forças auxiliares do Exército? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Estatuto dos Militares, a gente vai ver que as reservas das Forças Armadas, aí ele fala das 3 Forças Armadas, não é só esses 2, tem mais um incremento, não é? Tá? Então, prestem atenção na prova. Se eles perguntarem reserva, eles vão colocar lá, segundo a Constituição Federal. Falou em Constituição Federal, ela só fala em reserva do Exército. Aí a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Tá? Falou em Estatuto, ela já fala das Forças Armadas no geral. Guarda Municipal, ele é considerado força de segurança? Não. Por quê? Porque ele está destinado à proteção de bens, serviços e instalações. E é obrigação dos municípios terem guardas municipais? Sim ou não? Não, tá? Se tiver verba, eles têm. Se não tiver verba, eles podem não ter, tá? Constituição, ok. Lei Complementar 97 de 99, ela dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Então, falou em organização, preparo e emprego das Forças Armadas, Lei Complementar 97 de 99. Falou em direitos e deveres dos militares, está falando de quê? Estatuto dos Militares, tá? Então, vamos lá. Da destinação e atribuições, artigo 1º da Lei Complementar é igual ao do 142 das Forças Armadas, tá? Lá que fala das Forças Armadas. Assessoramento do Presidente da República. O que a Lei Complementar diz? Que ele tem 2 tipos de assessoramento, não é? No que concerne aos meios militares, Conselho Militar de Defesa. No que concerne a outros assuntos da área militar, Ministério da Defesa. E aí eu faço a pergunta, qual é a composição do Conselho Militar de Defesa? Isso. Isso. Comandante das 3 forças, né? Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
ok? E aí, se a prova te disser que o presidente da República está sendo assessorado em termos de meios militares e te pergunta qual é a composição do Conselho Militar de Defesa. Aí entra o Ministério da... Isso aí. Essa pegadinha vocês não caem, né?